Tem gente que toma logo depois de acordar. Tem gente que toma no meio da manhã e tem gente que só toma depois do almoço. Tem gente que toma e precisa fumar. E tem gente que se tomar de noite não dorme. Já sabe do que vamos falar hoje, né? Dele, o nosso café de todo dia. Pingado, amargo, na média. Rafa, você já tomou o seu pretinho hoje? Já sim, acordo e tomo. Gosto dele forte e amargo. E você? Você acredita que eu não sou muito de tomar café? Eu tomo umas 2 vezes. Por dia? Não, por semana. Você precisa tomar mais, Wagner. Tomar todo dia. Eu já sou tão elétrico que se tomar café todo dia, eu não vou dormir direito. Tanto que eu só tomo café de manhã ou quando eu preciso ficar acordado até mais tarde. Mas quando você morava com sua família no Bonfim, não tinha o hábito de tomar café? Era sempre iogurte ou suco? Não, eu até tomava, mas eu não lembro ao certo, acho que durante a adolescência, não sei direito, eu troquei o café pelo Nescau. Mas a maioria da população brasileira toma café. Café é algo tão impregnado da nossa sociedade. Com certeza, o café com pão é um clássico na mesa do brasileiro. Aliás, o café faz parte da alimentação não só no Brasil, né? Sim, eu fui pesquisar na Review Café e encontrei umas coisas muito interessantes. Por exemplo, você sabia que por dia se consome mais de 400 mil xícaras de café no mundo, fazendo dela a segunda bebida mais consumida? Sério? Qual a primeira? A Coca-Cola? Não, a água. Mas a água não conta, né? Ah, para o site contou. Outra informação bacana é que o café é o segundo produto mais comercializado do mundo. Só perde pra água, né? Não, desta vez para o petróleo. Oxe, água não conta? Ainda não chegamos ao ponto do comércio internacional da água, né? O Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por um terço dessa produção. Se colocássemos as sacas de café produzidas no Brasil uma ao lado da outra, essas dariam mais de 1000 voltas sobre a Terra. Misericórdia. Daqui a pouco vai ter plantação de café até em Marte. O café é a segunda droga mais consumida do mundo. Só perde pra maconha, né? Não, besta, para o açúcar. Historicamente, os ciclos econômicos do Brasil estão relacionados à produção dessas drogas. Primeiro a cana-de-açúcar, depois o fumo, depois o café. Só não conta nisso o ouro e a madeira. E tudo isso com mão de obra africana, né? E foi pensando justamente nisso, nessa inversão da lógica, mãos pretas produzindo deleite para os paladares brancos, que surgiu a Arauê Café, de Gabriel Calegari, que busca acessibilizar o consumo de cafés especiais para o povo negro e de santo. A gente bateu um papo massa com ele, que contou um pouco da sua história e da proposta da Arauê. Eu sou Gabriel Calegari, sou barista e estou em processo de formação de torra e de café. Sou fundador da Arauê Café, que é um café voltado para o consumo da população negra e afro-religiosa, ou seja, pretos, pardos e todas as pessoas que fazem parte do povo de santo. Eu trabalhei na Latitude 13, Cafés Especiais, durante 9 meses, e foi justamente quando eu conheci o mercado de cafés especiais e passei a dar valor a esse mercado, a esse produto de maior qualidade, já que durante minha vida inteira eu consumi o café tradicional, que a gente costuma ver nas prateleiras dos supermercados, sabendo que a população negra, durante a maior parte da história brasileira, até os dias atuais, é negada a acessar muitos espaços, eu trouxe como missão para mudar esse cenário, né? Mudar esse cenário e oferecer uma experiência de maior qualidade para a população preta e parda. Então, eu tenho como objetivo fornecer cafés especiais, cafés de maior qualidade, com enfoque nos especiais e nos cafés gourmet,
também os superiores, mas destacando os especiais e os cafés gourmet para as populações, para a população negra e para o povo de Santo, né? Eu busco dia após dia maneiras de acessibilizar o preço desse produto sem que a qualidade seja comprometida. Que potência, hein? Uma coisa bacana da fala de Gabriel e da inversão que você apresentou no início é como a produção do café no Brasil ficou marcada pela imagem dos imigrantes europeus das lavouras de café de São Paulo. Eu lembrei agora da novela Terra Nostra. Você assistiu, Amor Mio? Claro, foi uma das últimas novelas que assisti. Eu não assisti, mas eu imagino que tinha um monte de invencionices. Eu não acho que tinham invencionices, acho que tinha uma defesa de narrativa. Faz parte do discurso quatrocentista paulista a valorização do imigrante em detrimento dos trabalhadores negros vinculados à escravidão. Então a novela foca na chegada e nas amarguras desses trabalhadores italianos. Pois bem, né? Eles esquecem do contingente de trabalhadores negros recém-libertos que ficaram desamparados no Brasil, né? Inclusive, eu duvido que essa novela tenha falado que o café é um produto originário da África, da Etiópia, e que foi difundido no mundo pelos árabes. Gabriel também falou de como o café foi descoberto pelos pastores etíopes. Vamos escutá-lo? O café surge, de fato, na Etiópia, foi descoberto por pastores que começaram a notar que suas ovelhas começavam a ficar muito agitadas quando consumiam a folha do pé de café, né? E a partir daí eles começaram a preparar chás a partir das folhas, a partir das cascas, e percebendo seus diversos efeitos, os efeitos do café. Então, o café não começou sendo utilizado da maneira como a gente tem hoje, né, que se extrai a parte de dentro, a semente, né, do café, torra, faz a moagem e a gente prepara a partir de uma infusão. É curioso como o café e outros alimentos africanos foram incorporados ao nosso dia a dia e nós não fazemos essa vinculação à sua origem. Esse papo que tivemos com o Gabriel foi uma aula, hein? Nada como conversar com um barista, né? Uma pessoa que entende bastante do assunto. Agora, você que está nos escutando, sabe por que o especialista em café é chamado de barista? Eu não sabia, mas Gabriel nos ensinou. Claro, com certeza. Barista é uma profissão que surge na Itália, né? Inicialmente, os baristas eram aqueles que ficavam justamente na parte de trás da mesa dos bares, servindo os clientes. E não existia a especialização em café. Se dava o nome barista simplesmente a pessoa que tinha essa função, independente do tipo de bebida. Mas essa migração, digamos assim, essa especialização foi acontecendo com o decorrer do tempo e passou-se a utilizar o termo bartender para, geralmente, os profissionais que servem e trabalham com bebidas alcoólicas e afins, e barista para os profissionais que trabalham especificamente com o café e bebidas à base de café. Mas voltando para as curiosidades do café, você sabia que a Bahia produz principalmente dois tipos, o arábica e o conilon? Eu já ouvi falar desse café Conilon no Bahia Rural, eu acho. Só você para acordar de madrugada e assistir o Bahia Rural, hein? Pare que não é tão cedo assim. E eu adoro esses programas de planta, de bicho, de agricultura familiar. Eu comecei a ver com o painho e assisto até hoje. Seu João de Deus te ensinou coisas boas, inclusive ir para feira e assistir esses programas da madrugada.
Ah, meu filho, o pai me ensinou várias coisas massas e continua me ensinando até hoje. Eu conheci uma produtora de café da Chapada Diamantina. O nome dela é Brígida Salgado e ela conversou conosco sobre a produção de café e como ela surgiu na sua vida. Vamos ouvi-la? O café é muito interessante. Ele surge na minha vida há 25 anos atrás, quando eu vim morar na Chapada Diamantina e acabei vindo morar numa fazenda de café, né? E que era uma fazenda já instalada há muitos anos, ela estava um pouco abandonada e tinha sido uma fazenda muito produtiva. E nós, então, quando assumimos essa fazenda, eu transformei essa fazenda numa fazenda de produção orgânica. Nossa, que bala, viu? Brígida foi uma das pioneiras na produção de cafés orgânicos na Bahia. A Fazenda Flor de Café, em Piatã, foi uma das primeiras certificadas como orgânicas no estado e ainda é uma referência na produção de café. A Bahia está na quarta colocação entre os maiores produtores de café do Brasil. E o Nordeste é a segunda região do país que mais consome a bebida. E o Sudeste é a primeira, né? Brígida nos falou também da cena da produção cafeeira na Bahia. Vamos ouvir? E houve uma expansão muito grande no Oeste, com as grandes fazendas e também com cafés convencionais, a região do Planalto e a região da Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, ela destaca na cena nacional em função dos cafés especiais, a partir de diversas premiações em concursos, e agora ela se expande numa discussão bastante interessante sobre indicação geográfica dos cafés da Chapada e com essa perspectiva, né, de indicação geográfica, a gente percebe um avanço, né, na cafeicultura da Chapada. Então, a Chapada se destaca, eu acho que nesse aspecto de cafés sustentáveis e cafés orgânicos. Agora, é interessante porque em Piatã tem muitos cafés especiais, mas não tem cafés orgânicos certificados, né? A não ser a da Fazenda Flor de Café. E a gente pode considerar médios e pequenos produtores, principalmente quando a gente pensa nos cafés nas fazendas do Oeste ou nas fazendas do Sul de Minas, que são grandes extensões, grandes fazendas, né? Aqui na Chapada não, muito médios e pequenos agricultores e um bom número de agricultores familiares, né? Acho que é um número bastante significativo de agricultores familiares produtores de café. Nós produzimos o café arábica e as variedades, elas, a grande maioria de Catuai, né? Mas hoje começam a ser introduzidas variedades mais recentes, com mais, eu diria assim, com mais tecnologia, né, de serem resistentes à seca, resistentes à ferrugem, resistente a algumas doenças que tem nos cafés. Então, a Chapada hoje já tem cafés bem interessantes nesse sentido também, né? E tem uma variedade que essa aí a gente encontra nos quintais das casas, que é uma variedade que é chamada de café nacional, que é o café mais antigo, né, que chegou aqui na região e que ainda permanece.
Brígida é uma fofa, né? Ó, eu não sou historiador como você, mas também andei pesquisando um pouco sobre o café para o nosso episódio e descobri que mais de 60% dos brasileiros tomam café em casa. Já eu gosto mesmo de tomar café quando eu estou na rua. Eu adoro um expresso ou um cappuccino das cafeterias, acompanhado de um bolinho. Fiquei com vontade agora. Achei que seu João tivesse te ensinado a tomar cafezinho na rua com aqueles carros, os mini trios. Ah, eu adoro os carrinhos de café. Assim como as baianas de acarajé, acho que os carrinhos de café fazem parte do cenário de Salvador e ilustram bem a criatividade, a irreverência do povo soteropolitano. Inclusive, recentemente rolou um projeto muito legal pela Léo de Blanc, através da Fundação Gregório de Matos, de valorização e luta do registro dos vendedores de café com seus carrinhos espetaculares como patrimônio cultural de Salvador. Eu vi a divulgação desse projeto e achei muito bacana. É o Salvador vai de cafezinho, né? Esse mesmo, Rafa. Teve a oficina de construção de carrinho de café, desfile, exposição, várias outras ações massa. Estamos falando tanto de café que não podemos terminar nosso almoço sem um bom cafezinho, hein? Por favor. Mas só se for um café especial, com todas aquelas dicas que Gabriel nos deu para passar um bom café em casa. Você aí, preste bastante atenção nas dicas e não deixe de seguir e encomendar seu café com Gabriel. O Instagram dele é @arauecafé, Arauê com W, viu? Vamos ouvir as dicas dele. De outro modo, uma dica bem interessante que eu posso dar é procurar cafés de torra mais clara, porque no preparo ele tende a ressaltar uma acidez assim prazerosa, né? Muitas vezes até uma acidez cítrica e muito interessante de ser saboreada, e também ressalta a doçura natural do café. As moagens de cafés tradicionais no supermercado costumam ser finas demais, né? Então procurar moagens média finas. Muitas vezes não vem na embalagem identificado como moagem média fina, e sim moagem apropriada para método tal. Nesse caso, estamos falando da maioria das pessoas que costumam usar coadores de pano ou coadores de papel, que chamamos de melita também, em casa. Nesses métodos, os cafés de torra mais clara ficam bem interessantes. E ao fazer o preparo, coloca o filtro de papel dentro do porta-filtro, procura dar uma molhada, né, que a gente chama de escaldar. Molha bastante o papel para tirar aquele resíduo, aquele gosto residual de celulose que fica no filtro de papel, de preferência com água quente, tá? E ao fazer o preparo do café, procura-se sempre começar pela proporção de 1:10, ou seja, 1 grama de café, 10 ml de água e assim por diante. E ao colocar, geralmente 10 gramas dá uma colher cheia, né? Uma colher de sopa cheia, mais ou menos 10 gramas. Então, ao colocar já esse café com filtro já escaldado, coloca o café no filtro. A gente vai molhar todo o café e aguarda um pouquinho, uns 30, 40 segundos, e depois a gente passa o resto da água. A gente vai passando em movimentos circulares, né? Sempre cobrindo todo o pó de café que está ali, em movimentos circulares, e deixa a gravidade atuar sobre esse pó de café. Não mexe muito com a colher nem nada. Sei que muitas pessoas tendem a fazer isso, mas deixa o café ser passado de forma natural. E porque é esse tempo de infusão, né, esse tempo que a água fica em contato com o café, que vai dar a sua bebida as características boas dela.
E é isso, queria agradecer muito a presença aqui no podcast e convidar todo mundo mais uma vez para conhecer Arauê, e pode partir do primeiro vídeo que temos lá no Instagram, que demonstra como preparar adequadamente o café. Valeu, Gabriel e Brígida. Muito obrigado por participarem desse nosso episódio. Foi muito bacana. Vamos, Wagner, tomar o nosso cafezinho? Partiu café. Este podcast tem música tema de Elinas e conta com a edição de Daniele Freire. A gestão de mídias sociais do Dr. Dendê é realizada por Romeran Ribeiro. A produção e assessoria de comunicação é de Jean Cardoso. O design de Davi Barreto. A direção de Rafael Fontes, que também faz comigo, Wagner Rocha, a pesquisa e a apresentação desta temporada. Um cheiro e até a próxima! Mesmo usados, moídos, pilados, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão.